Boa tarde, estamos no 10º episódio do Donas Podcast. Chegamos no número 10, enfim. E toda mulher é dona de uma história que precisa ser contada. E aqui no Donas, a gente a cada semana traz uma dona do seu negócio, da sua vida, para compartilhar um pouco da sua jornada, como é que começou a sua carreira, como é que ela traz essa sua forma de empreender para a sua vida e também para o seu trabalho. A gente também fala sobre empreendedorismo cíclico, que é quando a gente traz para a nossa vida a forma como que a gente leva os nossos ciclos menstruais e tudo mais. Então, essa é uma forma nova de empreender. Então, trazemos várias vertentes e várias formas. E hoje eu vou receber alguém muito especial. Eu conheço ela desde pequenininha. E acompanho e sempre achei ela uma pessoa assim muito incrível. E aí cresceu, já foi minha cliente e agora parceira de trabalho e agora também minha queridona Fernanda. Nossa, vai fazer chorar, assim. Eu já começo assim, aqui é assim. Eu tô emocionada aqui, Babi. É um prazer imenso estar aqui. Boa tarde para todo mundo que tá aí assistindo a gente. Nossa, que convite gostoso. Quando a Babi falou pra mim que eu ia ser uma das donas, eu falei, como assim? Eu já tenho todo esse prestígio para estar aqui e é uma honra gigantesca. Muito obrigada mesmo. Um prazer te conhecer, não, te receber, te conhecer também. Mas fico muito feliz de te receber. E, pessoal, olha, quem está assistindo pela primeira vez, nós temos o nosso Instagram, que é o @donaspodcast. Temos aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, curtam aqui o canal, dá o seu joinha, isso faz com que o nosso vídeo vá para outras pessoas e as pessoas nos conheçam o nosso trabalho. E isso é muito importante para a gente fortalecer a nossa rede. E o Donas Podcast é uma parceria e tem como patrocinadores o Podwork, também sigam o Podwork lá nas redes, e o Mad Mac, que sem o Mad Mac não tinha a nossa internet maravilhosa. Tudo isso fundamental para estarmos aqui hoje, nesta terça chuvosa. E, Fefe, queria saber um pouquinho, assim, da sua história, como é que começou a sua profissão, porque Fernanda é jovem. Quantos aninhos você tá agora, Fefe? Tô com 25. 25, jovem. E Fernanda já passou por tanta coisa, gente, tanta profissão que essa menina já fez. Nossa, pois é. Né? Então, assim, esse é muito interessante porque é um perfil total seu, né? Total. Total. E conta um pouquinho, assim, da sua trajetória ali, o que você estudou, como é que foi, esse seu comecinho. Olha, desde pequena eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com artes cênicas, com teatro. Já fiz muito tempo de aula de teatro. Aí fui um pouco pro canto, fui um pouco pra dança. E eu tinha plena convicção de que eu ia pra artes cênicas. Era isso. Com o passar do tempo, e com muita gente falando na minha cabeça também, eu fui vendo que o meio talvez não fosse exatamente do jeito que eu esperava. E aí eu decidi mudar. Falei, então, agora eu vou pra onde? Porque é comunicação, mas qual das áreas? E aí minha mãe, né, que tá inclusive aqui com a gente, mandar um beijo pra minha mãe, sendo que ela está aqui do meu lado já filmando na produção. Mas ela falou pra mim assim: "Vamos pesquisar juntas? O que você quer fazer?" Falei: "Mãe, não sei, eu tô perdida, mas eu gosto de falar, gosto de me comunicar com as pessoas." Ela falou: "Ótimo. Esse sempre foi o seu ponto." Aí minha mãe começou a contar pra mim, relembrando de quando eu fazia shows na sala. Todo dia era um show completamente diferente. Gente, eu já fiz show de circo, eu já toquei uma guitarra invisível, show de luzes e sombras, tipo, fantasia era todo dia. O que vocês puderem imaginar, a gente já fez em casa. Eu arrastava meu irmão também, que era metade staff, metade o meu coadjuvante ali. Que segue assim, né, inclusive. Seguimos juntos aí. E aí eu tentei jornalismo, não deu certo no primeiro momento, até fui conhecer um pouco das faculdades, mas não consegui me encaixar. Uhum. E aí a Lu, que inclusive é a sua cunhada, minha prima, né, falou assim pra mim:
vamos lá pra conhecer os campus da USP. Fui lá, não quis. Aí ela falou, e rádio e TV? Aí tudo parou pra mim, que eu falei, o que é rádio e TV? Porque muita gente não sabe o que é rádio e TV, inclusive eu não sabia. Ela falou, você vai conhecer uma amiga minha que vai falar pra você como é, por exemplo, estudar na Metodista e nessa área. Falei, mas rádio e TV não é muito bastidores? Falou, olha, você pode fazer um pouco de tudo. Você pode ficar fazendo conteúdo de rádio, conteúdo de TV. Tava entrando naquele momento, 2017, 2018, a internet junto no currículo, Sim. que foi o que fez, assim, total diferença na minha vida. E aí, você pode ficar tanto na parte de criação, que é roteirização, produção, tudo mais, pode ficar atrás das câmeras, mas também tem a possibilidade de você ficar na frente, Que era que foi o que você mais tem, né? Que você gostaria. foi o que mais me chamou a atenção. Eu falei, tá bom. Aí, nesse meio tempo, tudo, não sabia o que eu ia fazer mesmo. Eu falei, vamos tentar rádio e TV. Tentei até ir pra cinema. Prestei uma só faculdade de artes cênicas, que eu falei, vai que eu mude de ideia. E aí eu prestei Célia Helena. Passei no Célia Helena, mas no mesmo dia eu passei também na FAAP. E aí, quando eu fui conhecer a FAAP, minha mãe tava junto comigo, claro, né? Mas bateu em mim uma coisa, porque, gente, vocês forem na FAAP, vocês vão entrar naquele prédio branco que tem uma arquitetura maravilhosa, Nossa, é vão ver aqueles incrível. vitrais, você se sente em casa. Eu falei, essa vai ser a minha casa, vou fazer rádio e TV. E aí, quando eu cheguei nos estúdios de rádio e TV, eu Aí? encontrei com uma amiga de colégio. E aí, aquilo foi um sinal que pra mim. legal. Você falou, opa. E aí, me inscrevi em rádio e TV. Eu lembro também que eu encontrei com o coordenador, ele falou, parabéns por você estar entrando na melhor faculdade de comunicação e marketing da América Latina. Aí você Falei, já, opa. É outro sinal. É outro sinal. Vou entrar por aqui. Então, eu comecei a fazer rádio e TV e fui já monitora da rádio e da TV FAAP, né? E aí, me explorei de todas as formas lá dentro e todo mundo falava que eu era a cara da produção todinha. Falei, produção? Como assim? Como assim? Eu não vou ser produtora? Mas nem imagina. Por quê? Porque eu também sou muito organizada, assim, eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de botar na planilha, com o horário certinho, tudo. Mas não era isso que eu queria fazer, eu queria estar na frente. Falando, conversando, interagindo. E me demoraram pra me dar a oportunidade, porque eu era muito certinha e tudo, né? Então falaram, ela não vai conseguir falar direito. Consegui. E aí, passou um tempo, eu já fui ser estagiária na Rádio Cultura FM. Sim, me lembro quando você era estagiária lá. Um professor de lá, né, que o Alexandre Tondela, ele me convidou, falou, por que você não faz processo seletivo? E hoje ele é o diretor das rádios AM e FM lá. E foi uma experiência, assim, incrível pra mim. Só que nós tivemos uma virada no jogo, porque era 2020 e bem no começo. Eu fui 3 meses presenciais. E aí, Entrou no a resto, pandemia. entrou a pandemia. E eu falei, o que eu vou fazer? Continuei o estágio. E ao mesmo tempo, Babi, me bateu uma vontade de fazer conteúdos no meu perfil no Instagram. Que você começou a acompanhar, inclusive. Foi. Né? E eu comecei a fazer uma junção com a minha parte artística. Porque eu toco piano desde os 4 anos e meio. E eu sempre gostei muito de cantar, também estava começando a fazer aula de canto nesse período. E recomeçando, porque eu fiz aula de canto em vários períodos, né? Mas o período mais longo tinha começado aí em 2019, 2020. Essa virada. E prossegui. Então, todo domingo eu postava nos meus stories e depois no IGTV, falecidíssimo IGTV, Nossa, putz. né? Um clipe de música. Cover, né? Então eu já fiz, gente, cover do Maroon 5, Fantasma da Ópera, já fiz de Aladdin, tá tudo lá pra vocês verem ainda. Ainda dá pra ver? Ainda dá pra ver. Ai, que legal. Tá no @ferribazene, se vocês quiserem ver. E aí, depois de um tempo, eu parei, porque os projetos da faculdade começaram a ficar muito intensos e finalmente o curso conseguiu pegar essa toada de internet, que era a única coisa que a gente podia fazer com pandemia. Sim. Todo mundo trancado em casa. E aí a gente decidiu fazer um programa de rádio que tomou completamente o meu tempo. Parei de produzir conteúdo. Eu falo que se desde aquela época eu tivesse, né, perseguido esse sonho de produzir conteúdo, hoje eu já tava com não sei quantos seguidores, né?
Mas a vida, ela vai realmente fazendo isso, né? E vai equilibrando a gente pra gente fazer o que é certo na hora certa. Depois eu voltei, mas aí foram 2 amigos, que eles moram no Paraná, eles me Uhum. convidaram pra fazer parte de uma agência e eles iam me agenciar fazendo o quê? Fazendo o meu perfil crescer. Só Uhum. que eles não queriam que eu falasse mais a parte de música. Eu também fazia umas análises de filmes e séries pra compor com rádio e Sim, TV, sim. lembra, né? Uhum, me lembro. E aí, eles falaram, agora a gente quer que você fale de comunicação. Falei, eu não tenho escopo pra isso, não sei o quê. Aí eles começaram a me enrolar na conversa. E aí eles falaram, tá vendo? Você já me deu tanta dica aqui, como assim você não sabe de comunicação? E aí que tá, a oportunidade foi aparecendo, saí do meu estágio, né, Uhum. de rádio. E aí eu falei, eu vou estudar comunicação. E aí a gente fez um primeiro curso, que era os Segredos da Comunicação. Nesse mesmo ano, já era 2021. Sim. Então, eu percorri toda essa trajetória, tal, lá dentro dessa agência, tal, tudo de forma online. Uhum. E aí eu me formei. Me formei tudo, né, de forma online também. E aí a gente fez 2 projetos, que você também lembra super bem, porque a Sim. gente começou a fazer o processo de consultoria de imagem aí. Foi justamente nessa época. Então eu fiz uma web rádio, uma Uhum. emissora inteira completa com todos os programas, inclusive que eu era host de um deles, né? Uhum. E a outra coisa que era uma websérie pro YouTube, que inclusive está disponível até hoje, que é o Sem Classe. Que era muito legal. Nossa, foi muito engraçado filmar aquilo. Teve 2 dias que a gente foi pra FAP pra gravar, que a gente Uhum. não fez online, e um dia que o pessoal foi em casa. O dia que o pessoal foi em casa, minha mãe queria me matar, que ela falou, mas é pandemia, como a gente vai fazer isso, não sei o quê. Meu, todo mundo de máscara, a gente tirava a máscara, e um começava a gravar, parava de gravar, punha a máscara, aquela loucura. Nos formamos, deu tudo certo. E aí, quando eu me formei, já tava começando a ter sala de aula de novo, Uhum. e eu falei, gente, 2 coisas. Primeiro que eu tô com saudade de sala de aula, de ter esse contato com os, Sim. né, com as pessoas. pessoas. Que é você, né, Fê? Total. Aí eu falei, mas tá faltando mais alguma coisa. Eu fiquei pensando, eu sei produzir conteúdo de rádio, de TV e de internet. Mas como que eu faço pra vender isso? Eu tinha feito algumas matérias de administração também, no meio da Uhum. faculdade. E falei assim, tá, vou juntar isso, mas pra onde que eu vou agora? Comecei a pesquisar pós-graduação pra fazer. Nisso, eu encontrei o Mackenzie. Assim, você sabe, Sim, né? A me família lembro toda também. em Mackenzie. Todo mundo é maquenzista. E aí, eu pensei, por que não fazer alguma coisa ligada com marketing? E aí, eu achei a pós perfeita pra mim. Era marketing de conteúdo. Uhum. Fiquei 2 anos fazendo, me inspirei nisso. E aí, eu fui fazendo essa transição de carreira aos poucos. Porque o pessoal viu que eu estava fazendo pós-graduação, e aí teve uma agência que veio me contratar, que são de amigos nossos, Sim, né? sim. E foi uma experiência riquíssima. Eu comecei com o Saque 2.0, então eu respondia todas as mensagens e comentários do Facebook e do Twitter. Gente, não tinha tipo um comentário no Twitter, mas eu estava lá e de vez em quando aparecia alguma reclamação, que aí eu ia lá responder e tudo, porque eu tava fazendo pra Costa Cruzeiros. Então, Costa Cruzeiros é nosso Ah, cliente. que foi aquela época que você foi viajar, inclusive, né? É, que você me ajudou Eu com a preparei mala. vários looks para ela. Sensacional, gente. E assim. E ela ia me mandando. Olha esse. Mas o que você acha desse vestido? Não sei o Uhum. que tal. Tinha inclusive um vestido que era exatamente dessa cor que eu tô usando agora. Eu me inspirei nessa cor por conta da Babi. Foi. Que Minha- foi a primeira vez que você usou, não foi essa cor? Tipo assim, minha cor favorita. E a Babi falava pra mim assim, no meio da viagem, Fê, repara nos looks que você tá usando. Ah, isso foi muito E você legal. tem que ver qual que é a cara que você tá fazendo. Você tá feliz ou você não está feliz usando esse look? E aí, assim, deu uma virada de chave na minha cabeça. A consultoria de imagem, assim, pra mim foi tudo. E a consultoria de imagem, inclusive, né, eu faço agradecimento sempre pra Babi, vou Fala falar aqui mesmo. pra vocês. Por quê? Porque eu me vi como mulher, eu não me vi mais como a Fernanda, que estava simplesmente ali pra trabalhar, ou pra ser uma estagiária, ou, no caso, pra ser uma saque. Não, eu comecei a me sentir, tipo, tão empoderada com a consultoria de imagem, usando as roupas certas, que aí, quando a nossa atendente da conta pediu pra sair, eu levantei a mão e falei assim, eu quero assumir esse BO.
não, mas você é muito nova, você não vai aguentar o tranco. Não, você não aguenta o tranco. Eu falei, eu vou aguentar sim. Se vocês me ajudarem, vocês como chefes, eu vou aguentar sim. Aguentei ali por uns 4 meses, mas assim, Era pauleira mesmo, muito né? pauleira, muito puxado. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu tenho 22 anos. Uhum. Era 2022 já, né? E aí eu falei, será que eu vou conseguir bancar o fato de eu ser jovem, ainda me Sim. tornando uma mulher, mas com o fato também de que eu tenho que trabalhar 14, 15 horas por dia? É. Não vou aguentar. Decidi sair. E nisso, um outro amigo que estava fazendo conteúdo para Costa Cruzeiros também tinha saído, me ofereceu para fazer uma espécie de parceria. A gente não chegou a firmar a sociedade, mas a Uhum. gente pegou 2 clientes na época, ficamos super bem, até que eu fui para minha outra agência, né? Então já era a terceira agência que eu estava fazendo parte. E junto com essa agência, aí eu fui fazer conteúdos super legais para um colégio em São Paulo, Sim. né? Inclusive era o colégio que a Lu trabalhava, minha Isso, prima, você né? ficou quanto tempo lá? Um ano? Eu fiquei 1 ano e 2 meses. E aí eu ia lá pra filmar as crianças. Uhum. Todo dia testava lookinhos diferentes, todo dia eu mandava pra Babi, por mais que o nosso processo tivesse terminado. Era muito bom. E aí também fazia conteúdos nessa época pra advogado, pra médico, pra empresas de ativos. Então, foi uma experiência muito rica pra mim. E aí, no segundo semestre de 2023, quando eu já tava nessa outra agência, eu entrei em mais uma. Pra complicar totalmente a Assim, minha ó. vida, eu decidi entrar numa segunda agência em que eu tava fazendo o atendimento da NTN Rolamentos. Então, o que que eu tinha que fazer? Parte de rolamento é muito difícil. Você precisa... Rolamento tipo de máquina? Pois é, Eu não menina, lembro dessa. engrenagem. É porque eu fiquei o Essa quê? eu acho que você ficou chocada demais. Essa eu não me lembro. Eu fiquei só 3 meses e realmente eu fiquei muito então. chocada. Que foi aquela época que você meio que, tipo, ai, não quero mais nada. Tá. Sumi total. Me lembro. Tinha voltado a fazer conteúdo Sim. também, porque a Babi me incentivou muito, mas depois eu parei total. E assim, gente, não dava conta, né? Era muita coisa pra fazer. E aí, depois de uns meses, né, já chegando no final do ano, aí o dono dessa agência da NTN falou pra mim: Olha, eu só não consigo mais pagar, né? Eu acho que é melhor a gente seguir cada um seu caminho. E aí, no começo do ano, no começo não, já tinha sido, sei lá, abril, maio. Aí eu virei pra minha chefe e eu falei, eu acho que tá na hora de eu fazer minhas coisas sozinha, sabe? Desculpa, gente, eu tô meio... Tá. Então, até sem ar hoje. E... Desculpa, gente. Imagina, fica tranquilo. Aí eu falei pra minha chefe, eu vou percorrer meu sonho agora. Uhum. Vou fazer coisas autônomas. Acho que você lembra bem dessa fase, né, que eu foi tava. no início de 24, né? Ano passado. Isso! Finalzinho 23, comecinho de 24. Isso. Foi o começo de 24. E aí eu falei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Fui falar com a Babi de novo. Né, claro, pra tomar uma decisão. E aí eu decidi virar autônoma de social media. Uhum. Só que a Babi bem sabia, e ela falou assim pra mim: Fê, será que realmente é o que você quer fazer? Porque eu ia virar operacional total. E lembra que você falou pra mim sobre ser operacional total? Não ia ser muito Não, legal, ia ser sendo muito que meu legal. perfil era de empreendedora. Uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, mas eu falei, eu vou tentar. Não aguentei por muito tempo. Tive que parar na minha vida pra eu conseguir me analisar de novo. E aí, quando foi no começo de 2025, eu entrei na última agência. Mercado de luxo. E aí a Babi até falou, poxa, que legal, né? Porque mercado de luxo, vocês sabem que a gente tá sempre em contato, né? A gente tá sempre aqui. E mercado de luxo, assim, maravilhoso. Consegui me inspirar bastante pra fazer várias coisas e tal. Lookinhos, decoração, tudo. E mesmo assim, acabei virando gerente de projetos lá muito rapidamente. E eu não conseguia cuidar da minha equipe e, ao mesmo tempo, gerenciar os projetos porque tinha que fazer toda uma estrutura de Excel, uma base, não sei o quê. E não brilhava os seus olhinhos. Não, você mesma falou isso pra mim. Olha, Fefe, tô vendo seus conteúdos aqui, não tá rolando Não ainda. A Babi falava, tá faltando um brilho, tá faltando alguma coisa. Porque é nítido, eu acho impressionante, porque assim, eu vejo isso muito nas pessoas, né? Quando elas estão fazendo as coisas que brilham os olhos ou não, né? E eu falo,
Você tá indo, mas tá faltando Alguma coisa. alguma coisa. É. E isso reflete muito no seu vestir, né? Pois é, a Babi viu que, tipo, eu tinha já perdido o costume de usar calça jeans, coisa jeans, tudo, mas quando Uhum. ela viu eu colocando de novo, aí ela falou, acho que eu não queria mais me arrumar, não tava meio Uhum. desleixada a maquiagem, eu falei, que maquiagem que eu vou colocar? Não, imagina, Uhum. tal. Então tudo isso mexeu muito comigo. Sim. Decidi sair, e aí não foi suficiente, porque eu fui trabalhar ainda para mais uma empresa, que era uma empresa de um influencer, que era do corretor de imóveis de luxo. Sim, perfeito. E aí, eu cuidava da parte de eventos dele. Então, né, a Babi até falou, você vai sair completamente da sua área e vai mudar para eventos? Eu falei, mas eu preciso Preciso pensar, testar. vou testar. E a Babi sempre incentivou, falou assim, tá, quando você quiser voltar a falar comigo, precisar de um ombro amigo, a gente conversa. E aí eu fui, fiquei mais 3 meses, até que a gente foi fazer um evento no Rio de Janeiro. Babi, esse evento pra mim, ele foi uma virada de chave total. Porque eu tive muitos problemas lá. Eu comecei a perceber, assim, qual que era o limite e o limiar, inclusive, de um assédio moral. Eu falei, caramba, então não dá pra eu continuar nisso, tudo. E aí lá teve um convidado, um palestrante muito especial. Uhum. E ele virou pra mim e falou assim: Você sabe que eu sou meio especialista em fisionomias e tudo mais? Acho que é fisionomista que fala, Sim, né? sim. E aí ele falou: Você sabe que eu queria te fazer uma pergunta? Eu falei: O quê? Pode falar, né? O que você quiser. Meu trabalho no evento naquele momento era cuidar dele. Então eu fui buscar ele no estacionamento, eu paguei o estacionamento dele e fiquei lá fazendo O que você tinha que sala. fazer. E aí ele virou pra mim e falou assim: Há quanto tempo você tá aqui? Uhum. Né, trabalhando com essa pessoa. Eu falei, 3 meses. E aí, você tá gostando? A sua cara. Nessa hora eu parei. Aí eu falei assim, é uma experiência. Gente, comunicador enrola de um jeito, mas assim, eu não consigo disfarçar a minha cara. Mas a Não. minha voz tava pleníssima. É uma experiência. Tipo, tudo bem. Uhum. Aí ele virou pra mim e falou assim, no que você se formou mesmo? Aí eu falei, fiz FAP, rádio e TV, tudo, mas depois eu me formei no Mackenzie. Ele, você fez Mackenzie. Você tem uma super pós-graduação. Pois é. Você tem todo um jeito pra ensinar as pessoas a produzirem e criarem o próprio conteúdo. E você tá aqui fazendo conteúdo pros outros por quê? E a gente já tinha conversado sobre o Human Design, já? Foi depois. Foi Você já depois. tinha. Mas você já tinha me dado aquela pincelada do tipo, vamos fazer uma coisa junto, Fefe. Não entra de novo, tipo, em alguma coisa pra você ser, tipo assim, mais uma operacional de alguém. Sim. E eu fiquei assim, não sei, será? Porque você mesma sabe, eu tinha um medo de empreender, tipo, tão grande. Uhum. E aí eu falei, bom, o cara tem razão. Nossa, gente, assim, e algumas coisas que ele falou pra mim também, de eu estar perdendo meu protagonismo em várias partes da minha vida, em várias pontes também. E ele falou assim pra mim: Olha, sinceramente, olha pra tudo que você faz na sua vida. Você não acha que tá na hora de você parar de olhar tanto pro externo e ficar ajudando os outros e olhar pra você de novo? Gente, aquilo foi uma sessão de terapia pra mim. Eu lembro que eu voltei pro quarto de hotel, eu só chorava. Eu liguei pra minha mãe. Minha mãe tá aqui, ela pode confirmar super, tá até fazendo joinha, assim, né? E aí eu falei assim pra minha mãe, mãe, eu não acredito que eu vim pra essa viagem. E o cara me falou isso. E falou não sei o que, tá. A minha mãe falou, mas era isso. Era isso que você tinha que estar fazendo a sua vida inteira. Você realmente se perdeu. E aí a minha mãe falou, você percebe como agora você tem muito mais claro? E minha mãe me acalmou, porque ela falou assim, tá tudo bem. Você tinha que ter percorrido Era tudo de isso. fato a experiência. Era preciso. Você precisa viver a experiência pra que isso aconteça, né? Era pra eu acordar. Uhum. Era pra eu acordar totalmente. E aí a minha mãe, ela falou pra mim, vai voltar pra casa, vai pensar um pouco melhor. Tinha consulta com a psicóloga também, então bora vamos Já, conversar. né, embasada. E aí eu me acalmei, depois de umas 2 semanas, eu falei, quer saber? Será que é social media de novo? Ou será que é uma outra área que eu tenho que ir? E aí eu comecei a divulgar de novo nas redes sociais que eu estava querendo fazer algo mais autônomo. Uhum. Um amigo nessa época,
que é o Pardini, ele já tinha me contratado para ser a social media dele de novo, então é o único cliente que eu continuo agora fazendo sim. essa parte. Mas o resto eu falei assim, mas eu quero fazer uma coisa diferente. O que será que eu posso fazer? E aí, eu falando com as pessoas nas redes sociais, eu tava divulgando meu trabalho de novo, falando que eu queria ser autônoma. E aí, eu comecei a perceber que as pessoas falavam pra mim assim, nossa, as agências tão péssimas. Eu não consigo mais fazer trabalho com nenhuma, já fui em não sei quantas, não é um trabalho legal. Os social medias, eles estão, Tudo. eles estão assim, não querendo trabalhar tanto, né, assim, né, os social medias que fazem um trabalho direitinho, eu valorizo demais. Exatamente. Mas não é a maioria do mercado, é difícil de você achar um social media que realmente vai Que trazer uma base. escuta e traz algo personalizado, que é esse o ponto. Esse é o ponto. E se as agências não estão querendo mais fazer isso, a maioria das Não, pessoas não. pega a fórmula pronta e aplica. E eu falei, gente, com todo respeito às agências, porque eu já trabalhei em agências super legais, com todo respeito às social medias, mas tem muita gente no mercado, que é a maioria, que tá fazendo fórmula pronta. Pois é. Eu não vou ser igual. E aí, com o tempo, as pessoas foram me pedindo, então é uma dica que eu passo pra todo mundo, né? Veja a demanda do mercado e veja o que as pessoas estão pedindo. Então, assim, alguns amigos sabiam que eu sabia mexer muito bem no LinkedIn. Uhum. Então, o que é o LinkedIn? É uma forma de você conseguir emprego e tal. Desculpa, gente. E aí, o pessoal falou assim, quero que você me ensine a mexer no LinkedIn. Porque Tá é uma bom. ferramenta imprescindível, mas ela é dificinho. Eu não gosto muito, não, O meu tá lá. A gente precisa mexer de novo nele, Precisa. né? E aí eu falei assim, quer mesmo aprender a mexer? Quero. Falei, então eu te ajudo. Peguei um, o outro já quis, o outro já quis, o outro já quis. Montei essa mesma base. E aí comecei a aplicar o primeiro processo de todos, mentoria. Uhum. Só que tem gente que não queria mentoria pra LinkedIn, queria pra Instagram. Fiz outra fórmula, então fiz 2 mentorias. E tinha gente que queria cuidar do próprio conteúdo, mas queria que eu desse o direcionamento. Uhum. Ótimo, então tá bom. Vamos fazer um terceiro produto. Assessoria. E a gente fica também com uma consultoria. Por quê? Consultoria, ele é um processo muito pequeno. Sim. Uns 3, 4 meses, dependendo, 6 meses. Uhum. E eu recebo assim, tipo, por esses 6 meses e é um problema muito pontual que a gente vai resolver. Perfeito. Assessoria, não. Na assessoria, a gente vai ter que fazer as coisas aos poucos. E aí, eu vou entregar pelo tempo que a pessoa tiver me contratando, me pagando. Certo. E junto com isso, a gente também tem aqui a nossa parceria, né? Que a gente vai Uhum. falar bastante disso também hoje. Em que a gente está fazendo um produto. Perfeito. E é sempre, né, Babi, o que a gente conversou, assim, a personalização. Que é imprescindível. Exato, é o que as pessoas estão precisando hoje no mercado. É olhar para as pessoas. Exato. Que é isso que tá faltando no geral. Olhar para as pessoas como casos individuais, como seres humanos. Isso, e pensando na necessidade de cada um, porque não adianta. Gente, todo orçamento que eu faço, ele é um orçamento diferente, né? As pessoas até me perguntam, como é que você faz o orçamento? Gente, eu tenho uma base, mas essa base, ela muda todo cliente, porque eu vou primeiro fazer uma reunião, que é aquela sessão zero, né? Sessão zero, diagnóstica. Um diagnóstico. Então, o que você tá precisando? Ok, do que é que você quer conversar hoje? E a gente é um pouco terapeuta, Pois é. pouco amiga da fofoca. Não, mas a gente tá ali pra trabalhar. Então, a gente escuta o nosso cliente ao máximo. A gente tenta dar toda a atenção no mundo, porque é muito que a Babi também me ensinou, tipo, escuta o seu cliente, tenha momento de descontração e foca. E volta pro foco. E o cliente fala assim pra mim, olha, eu gostaria que você fizesse pra mim, não sei como te falar, é uma organização e não sei o que, de repente eu espelho a tela e falo assim, é isso daqui que você quer? Nossa, era exatamente isso daqui, você tá compartilhando a tela no que eu queria. Eu falei, então, eu estou fazendo isso para um cliente já. Cronograma de conteúdo, em que tem toda a base de todos os dias e ao mesmo tempo também tem o cronograma semanal. Então, todos os dias tem um quadro semanal, ou 3 vezes a semana, 4 vezes a semana,
quantas vezes o cliente me contratar para fazer, Perfeito. desde que seja efetivo, porque não adianta, tem que ter estratégia. E também passo dicas para os stories, então eu tenho um file só para isso, um documento inteiro explicadinho, tal, de como fazer os stories. Ou como fazer, por exemplo, post para o LinkedIn, do que você não pode esquecer, hashtag, não sei o que tal, tudo eu aplico. E também vou cuidando da parte mais operacional, mas não sou eu que cuido, que hoje eu já tenho 2 pessoas, né, que estão me Que ajudando. estão te auxiliando. E aí, que um deles é meu irmão. Quem são? Né? Um deles é meu irmão. Um beijo se ele tá aí me assistindo. A Tatá também, que é uma super amiga nossa. E aí cada um faz uma parte. Então eu falo assim pro cliente, ó, mas além dessa parte de organização de conteúdo, você quer que eu faça mais o quê? O que vai facilitar pra tua vida? Ah, edição. Nossa, edição, não sei o quê. Ótimo, tenho equipe pra isso. Pego o meu irmão e falo, topa fazer pra esse Faça cliente? isso. Sim, por quanto você faz? Ah, por esse tanto, beleza. Aí, ai, mas postar pra mim também ia ser ótimo. Você faz serviço? Eu falei sim, e eu sei qual é o melhor horário de postagem vendo seus insights. Nossa, perfeito. Beleza. Pego a Tatá e falo assim, Tatá, e aí? Topa fazer pra esse cliente? Topa. Por quanto? Por isso daqui. Beleza. E eu acho muito legal, Babi, porque a gente tá conseguindo virar uma equipe tão boa que todo final de orçamento eu sento com eles pra conversar e eles me dão outros insights. Então, Fê, mas por que você não colocou isso aqui? Por que você não bota mais um orçamento, mais uma opção? E aí você coloca isso. Você faz 3 opções de orçamento. O que você acha? E eles me ajudam e assim, a gente trabalha junto ao mesmo tempo. Que, poxa, que vida gostosa, né? E você Pois sabe muito é. bem. A gente empreende, a gente é autônomo, a gente tem dia que tá numa feira, tem dia que a gente tá no evento, tem dia que a gente está em casa, que é a Pois maioria é. dos dias, organizando as coisas pros clientes, tem dia que a gente vai presencialmente no cliente pra gravar pra ele, e tem dias que a gente tá aqui num podcast maravilhoso que eu sempre quis participar, que era o Donas. E isso é muito legal porque essa parte do empreender realmente não é para todo mundo, é desafiador, sim, Muito. mas é tão gratificante, né, poder trabalhar de casa. E é uma coisa que a gente conversava muito no começo, né? O que a gente queria? É, a Babi falava assim, ó, dependendo do que você quer, eu vou montar os seus looks, mas assim, qual é o look que a gente vai montar? A gente vai montar o look daqui pra cima? Eu, não, imagina, eu quero trabalhar presencial. A Babi falou, pensa sobre isso. Vamos fazer uma maquiagem, aquela maquiagem com aqueles detalhes, aqueles tons aí, ó. Ai, mas será? Não sei o quê. Quando eu comecei a trabalhar online, eu falei, gente, eu quero a vida híbrida, que eu não consigo, você sabe muito bem, não consigo ficar sem falar com as pessoas. Também, não só o online pra mim realmente também não. Nós, quando a gente conversou a última vez, porque eu vou colocando as ferramentas e vou aplicando, né? Total. A gente começou a falar sobre o Human Design e nós temos o mesmo perfil. Então, quando eu vi, a gente tava conversando, eu falei, Fê, deixa eu ver aqui o seu perfil. Aí, quando eu vi, eu falei, então, Fê, deixa eu te falar. Você gosta de um monte de coisa mesmo, você vai testar um monte de coisa. E por quê? A gente vem com essa ideia de que tem que ser tudo muito organizadinho, tudo muito programadinho. Pois é. E isso fica, olha, pessoal, que principalmente quem é mais velho e quem é mais novo, olha quanta coisa você já viveu com pouca idade, desde que você se formou. Desde até, na verdade, do começo da faculdade, né? Pois é, então você foi testando, que para você é importante o testar. Nem todo mundo vai aprender da mesma forma, ou vai vivenciar da mesma forma, mas se você sente que tem que ser, eu digo agora, eu tô com 43, você com 25, ó, a gente tem um universo aí de experiência. Fernanda podia ser minha filha. Né? Né? E a gente consegue, dentro disso, olha quanta coisa eu também vivi, de formas diferentes, e a gente consegue trazer isso para o nosso trabalho, trazer para nossa conexão. Isso é muito legal. É muito gratificante mesmo a gente ver a nossa trajetória. E o mais legal da minha relação com você é que a gente sempre está agregando uma para outra. Porque no começo, você lembra que eu falei? Eu falei, nossa, você que vai me trazer muito mais insight. De repente eu falo pra Babi alguma coisa que ela fala, nossa, você salvou minha semana falando isso, que eu precisava ouvir. E é muito legal, a gente tava conversando sobre isso, semana passada que a gente falou. Semana passada. Que assim, muitas vezes a gente já começou vários processos, mas aí a gente começa, daí a gente fala assim, putz, acho que esse insight vai mais pro meu. E a gente
a conversa que a gente fez, o processo ali, na verdade, foi uma sessão terapêutica de conteúdo e conversa, e a gente vai direcionando para o nosso trabalho. Então, assim, às vezes nem sai o projeto, mas a vivência disso é tão profunda e traz tanta coisa pra gente, né? Eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha me tocado desse nosso processo. A gente fala, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos, mas é normalmente quando a gente tá precisando de alguma virada. Você sempre me ensinou isso, que a gente não pode começar um processo, principalmente com outra pessoa, quando a gente não tá bem. Então, a Babi é minha terapeuta, eu sou terapeuta da Babi, a gente vai conversando, e aí, finalmente, quando a gente consegue destravar um ponto na nossa vida que tá muito assíduo, de repente a gente consegue destravar e seguir em frente com os projetos. Então, a gente faz muito disso. E a gente teve foi em agosto, setembro, acho, que a gente viu umas aulas junto. Foi em setembro, Foi em setembro, né? Então a gente ia vendo, isso é muito legal, isso é muito legal. E foi dali que a gente foi destravando outras coisas, né? A gente foi vendo, né, Por conteúdos. fim, a gente nem seguiu a gente nem seguiu com essa equipe, né? Que a gente tava vendo umas aulas que eram uma semana gratuita. Isso. Mas trouxe tanto insight pra gente. Por quê? Porque aí uma ia vendo, a outra ia vendo e a gente ia trocando. Você falou, não, porque eu vi o que eles falaram aqui, uma outra moça falou de um jeito diferente que eu gostaria mais de tratar por aí. Ai, foi. E aí eu falei, eu com a minha vivência, por exemplo, que eu aprendi na pós, com as minhas vivências em agência, com não sei o quê, dá pra gente fazer mais por esse caminho. Pronto, a gente tá conseguindo chegar numa fórmula super legal pro nosso produto. Pois é, então assim, os caminhos, eles vão se cruzando, gente, nem sempre eles vão seguir uma linha reta. Exato. Eles vão seguir ali. E às vezes a gente tem um parceiro de trabalho que nem é um parceiro que vai trabalhar junto. Olha isso. Que é o que acontece, né? A gente junta. Porque eu falo que o meu calcanhar de Aquiles é, de fato, o conteúdo. Eu não tenho paciência. Quem olha o meu Instagram do trabalho mesmo, eu tenho um monte de coisa lá. Hoje eu tenho do Donas, tenho do meu trabalho, tenho de outros projetos. Por quê? Porque eu não tenho paciência nenhuma para criar conteúdo. Aí eu falo, Fê, eu preciso olhar para isso. Sempre e eu fico, mas eu adoro opinar no trabalho dos outros. Meu trabalho é opinativo, gente. Mas eu acho que isso faz total diferença, né? Quando a gente tá olhando para os outros, é o que a gente faz em benchmarking, né? O que é o benchmarking? A gente tá vendo o que as pessoas estão fazendo, as empresas, principalmente seus concorrentes diretos, né? E com os indiretos, a gente vai vendo oportunidades, né? Então, com os diretos, a gente fala, não vou copiar e colar no meu perfil, mas eu vou me inspirar aqui, vamos ver se dá certo, porque se isso tá dando certo pra eles, quem sabe no mesmo ramo dá certo pra mim. E os indiretos, a gente fala, olha, tem uma oportunidade, eu vou fazer uma série de adaptações pra passar aqui pro meu perfil e pro meu projeto, pro meu produto. Geralmente dá certo. Então, assim, trabalho opinativo é o que a gente mais precisa fazer. E a gente consegue aplicar pra gente e o que é fundamental. Pois é, porque o que a Fernanda fala muito, que é muito legal, que é essa vivência do conteúdo ser algo muito natural, né? Ser algo que vem do que você faz, mesmo mostrar essa vida real. Que é a forma com que eu gosto, porque quando a gente vê coisa... E isso é uma tendência, eu acho que até por conta de IA e tudo mais. Aliás, essa parte que você estava falando, que você entrou num dos cursos que a internet era um diferencial. E agora com a IA, são ferramentas que você vai agregando também, né? No seu trabalho ali, e vai fazendo uma modificação também. Garanto que os cursos agora já têm um novo direcionamento. Então, né? Eu tenho muitos amigos, Babi, que trabalham, amigos nossos, né? Que trabalham com análise de dados, Python, Power BI, trabalham com o ChatGPT. E eles falam pra mim, Fê, é o seguinte, você que tá virando autônomo agora, quanto tempo que você perde, por exemplo, fazendo esse benchmarking? Quanto tempo que eu perco? Eu falei, eu perco a tarde inteira, às vezes, porque eu preciso ver direitinho qual que é a estratégia, eu tenho que sacar o que tá sendo feito ali. Eles falaram assim, você sabe que tem uma forma muito mais fácil de fazer. Como? Não, porque já tem o software que... E aí eu falei, nossa, podia estar perdendo muito menos tempo. Não, porque você não sabe, você tá querendo fazer isso pro cliente, olha, mas é que tem um outro software que faz não sei o que lá.
E você pode aplicar essa fórmula aqui para o software e aí junta com o chat GPT, pronto, você não perde mais tanto tempo fazendo a copy. Falei, caramba, esses amigos estão fazendo um software próprio para minha empresa, olha que legal. Tô pagando, inclusive, eles para isso, dá para fazer esse estudo para mim. A gente faz permuta de trabalho, né? Porque aí eu indico os trabalhos para eles e tudo mais. Sim. E aí, eles falaram para mim, a gente vai fazer um sistema único para você e para você não perder tempo. O que acontece, né? As pessoas, elas tendem a achar que a gente, como estrategista, vai ser substituído. Negativo. Imagina, sem cérebro não resolve nada. Exato. A parte analítica, a parte estratégica é a que vai se manter. O que é que vai facilitar para mim? É o trabalho operacional que vai ser passado para essas IAs e passado para essas máquinas. Quando eu estava em uma das agências, né, que eu trabalhei, eu fui ensinada a não gostar de IA, tá? Então, assim, as pessoas falavam pra mim, como assim você não trabalha com IA ainda? Você não quer se inspirar? Eu falei, não, é porque a minha chefe, ela não gosta. Eu me lembro disso, né? Eu já tava usando e não, você tava meio assim ainda. Eu falei, nossa, né? E eu achando que tava... Não, a Babi achava um absurdo, galera, absurdo. E eu demorei pra ver. Não, vai ajudar, vai. E aí eu vi depois quanto tempo que eu perdia. E aí eu consegui entender. É necessário da gente usar. IA não vai substituir absolutamente ninguém. A pessoa, ela só vai precisar pegar aquilo que ela tem de operacional e ela pode comandar a máquina para fazer a coisa para ela. E aí você tem, né, igual a gente tava falando, né, de empreender. O que todo empreendedor ele quer? Ele quer empreender porque ele quer fazer os próprios horários, isso a maior parte de nós empreendedores consegue. Mas a gente também quer ter qualidade de vida. E com qualidade de vida, a gente também precisa estar mais tranquilo para fazer nossas coisas. A gente precisa ter tempo, pelo amor de Deus. E aí ajuda muito, né? E principalmente tempo sendo mulher, né? Porque aí a gente entra nessa questão que eu falo muito do empreendedorismo cíclico. É justamente por conta da gente empreender e respeitar essas fases que a gente tem mais introspectivas e tudo mais. E isso era uma coisa que a gente sempre conversava, né, Fê? Porque às vezes a gente tava num... Ai, quantas vezes a gente desmarcou porque tava com cólica? Pois é. Imagina, e um cliente até pode não relatar o motivo pelo qual, né, você tá, mas entre a gente... Ai, olha, hoje eu não tô legal. Ai, eu tô muito introspectiva, eu não tô querendo conversar. E isso hoje você usa no seu trabalho? Você faz se dá esse tempo? Você tá conseguindo? Olha, é uma liberdade absurda que a gente tem já sendo empreendedor, podendo fazer os próprios horários. Mas a liberdade maior que eu tive, gente, vou até contar pra vocês. Foi um dia que eu tava fazendo já um agendamento, né? Que a gente ia fazer a reunião nossa junto. E aí eu lembro que eu tava com muito medo, imagina, justo pra Babi, eu tava com muito medo de falar pra Babi que eu não estava me sentindo bem, né, que eu tava com muita cólica e tal, que eu não tava legal. Aí, assim, faltando, tipo, meia hora pra reunião, gente, eu tinha tomado todo tipo de remédio possível, chá, tinha feito de tudo, tava super enjoada, não saía do banheiro, aí eu falei pra Babi, eu realmente fiz de tudo. Eu tava assim, tipo, o dia inteiro avisando pra ela também, né? Lógico, o dia inteiro que eu tava mal e tal. Mas eu falei, você sabe que o dia inteiro eu tô tentando fazer uma coisa, não tô conseguindo. O que eu faço? Aí ela falou, Fê, muito simples. Vamos remarcar. Foi tão tranquilo. Aí eu falei, não. Ela tá falando isso, mas ela nunca mais vai querer fazer projeto comigo. Nunca mais vai querer fazer projeto comigo, imagina. E não, aí ela virou pra mim e falou assim, mas você tem que respeitar o seu corpo. E eu tô aprendendo muito com a Babi a fazer isso, porque, gente, eu estou assim, tô com uma nasofaringite e estou aqui, tá? Pra conversar com vocês. Mas eu estou assim porque eu não respeitei os meus próprios limites. Pois é. Então, é uma coisa que eu estou aprendendo. Estou, sim, usando mais isso no meu dia a dia. E só tenho a agradecer a você por você ter me dado esse toque. Porque a gente acha que a gente tem que se equiparar com os homens. Exatamente. Que a gente tem que fazer coisas, assim, pra ser independente e tudo mais. Mas, gente, o corpo feminino, como você bem já me falou, ele é um pouco mais, não frágil, ele é sensível. Exatamente. Nós temos também sensibilidade, né? A gente se chama de bruxinha, né? Exatamente. E a gente precisa respeitar o nosso corpo, porque senão a nossa sensibilidade, ela não
funciona. E a gente se desgasta muito, né? Se desgasta muito, principalmente se for pré-menstrual ou menstrual, é certeza que... Eu percebo isso muito. Eu tava até comentando que eu tinha perdido a voz no começo de novembro. Uhum. Foi justamente porque eu fui na parte do pré-menstrual. A gente não se respeita. A gente não respeita. Então, assim, não quer dizer que né, caso de Ferreira, espeto de pau. Muitas vezes a gente não consegue fazer aquilo. Mas é importante. É importante a gente ouvir o corpo, tentar conciliar, porque o corpo vai cobrar. Cobra. Ele vai cobrar. E quando a conta chega, a gente acha um absurdo. Como assim? Eu fiquei não sei o quê. Chega. Né? Chega. Eu tô, inclusive, né, vim aqui a gente tava conversando que eu vim todo um processo interno de autoconhecimento, participando de um processo em que eu quebrei o dedo do pé e agora machuquei o dedo da mão. E, inclusive, faz parte do processo, não, claro, mas é para eu prestar atenção no que eu tô fazendo. Eu vim de um processo que eu não parava, anos não escutando, mesmo falando sobre ciclicidade, mesmo aplicando na vida, algumas coisas eu tava deixando em aberto. Quando eu entrei nesse processo num grupo que eu tô participando, eu falei, poxa. Então, assim, gente, é o que eu sempre falo aqui, o autoconhecimento é tudo. Ele é tudo. Não tem jeito. A gente precisa se conhecer para poder também empreender melhor. E como a gente conversa muito com as pessoas, e nós temos muitos clientes, porque a gente trabalha assim, né? Tendo com clientes. pessoas. Como que a gente vai conseguir atender bem o outro se a gente não está bem? Exatamente. Acaba refletindo em absolutamente tudo. Eu aprendi muito isso na minha vida. Porque não dá pra gente achar que a gente não vai ficar bem e tudo, tá? Mas a gente vai conseguir atender o outro também. Não é bem assim. Pois é. Né? É difícil, mas a gente vai entendendo como a gente funciona, né? E, poxa, você tem uma trajetória aí, Fefe, ainda, né? Ai. De muita vida ainda, mas é isso. Eu acho que é fundamental a gente aprender quanto antes. Sim. Então, eu só fui aprender, mas sobre ciclicidade, né? Fui aprender com 40. Sobre essa parte do respeitar o corpo e tudo mais, que tinha uma outra forma. Até então, eu seguia ali, né? A toque de caixa. Nossa, quantas vezes eu fui trabalhar, quando eu trabalhava na escola, eu trabalhava doente, trabalhava... Hoje eu falo, poxa, tô doente? Não vou fazer. E a gente compensa. Poxa, a gente é empreendedora, a gente pode trabalhar um pouquinho de sábado, um pouquinho de domingo. Exatamente, vai fazendo a compensação ali, e isso é importante, porque se a gente não faz, quem paga é a gente mesmo. A gente tem que respeitar realmente o momento que a gente tá, não adianta. Por isso o empreendedorismo cíclico é tão importante e faz parte de tudo que eu trabalho, faz parte, assim, quando a gente conversa, a gente fala assim, bom, vamos ver como é que a gente vai estar, vamos alinhar aqui. Você tá no pré-menstrual, bom, vamos, a gente marca as nossas conversas, a gente presta atenção hoje nisso, quando a gente tá no processo. Justamente por isso, porque a gente sabe que às vezes passa mal, às vezes tá com cólica, às vezes não tá bem, ou tá resfriado, tá qualquer coisa. Exato, e isso acaba influenciando bastante, né? Porque é igual você me falou outro dia. Toma cuidado que o pré-menstrual realmente ele derruba você no sentido de imunidade. Então, por exemplo, quando eu tá no pré-menstrual, eu não vou colocar, tipo, 2 dias, 3 dias seguidos de evento pra eu ir. Pois é. Eu sei que eu não vou dar conta. E até porque a gente precisa equilibrar também com a rotina com os clientes. Poxa, vamos sair todo dia durante uma semana. Tá, deixa eu ver como é que eu tô aqui. Eu vou estar com a imunidade boa? Nossa, não tem jeito mesmo? Vamos tomar um suplemento de vitamina, vamos consultar o médico, vamos ver o que a gente pode fazer. Mas é sempre respeitando o nosso próprio organismo e não se deixando levar pro extremo. Porque é o que eu sempre fazia, lembre? Você me dava o toque. Várias vezes. Quantas vezes você já tava ruim, tava doente, lá trabalhando. E aí a Babi puxava minha orelha e falava assim, ó, você tem certeza que você vai continuar nessa sua vida? Até quando? Até quando? Porque empreender pode ser uma boa, você mesma pode controlar isso. E, gente, assim,
Eu espero muitíssimo, tá? Porque eu nunca tenha deixado nenhum cliente na mão nesse sentido. Porque eu, graças a Deus, por enquanto só tô recebendo, assim, elogios. Uns Uhum, toques de vez em quando a gente sempre recebe, mas claro. eu só agradeço porque a gente vai melhorando o nosso trabalho. Mas eu sinto uma satisfação muito grande dos clientes. É a mesma coisa que você sente com as suas clientes também. Sim, Que é quando a gente tá fazendo uma coisa que realmente a gente gosta, a gente se expande, a gente dá o melhor pro outro. É é. tão gostoso isso, Nossa, né? eu falo que a gente muda vidas, né? Muda. E muda sim. A gente espera que pra muito melhor. Se a gente tá se reencontrando com o cliente, é uma troca. O cliente, ele vai se encontrar também com a gente. Até porque ele tá solicitando nosso serviço, ele tem essa confiança. Exatamente. Hum. É, bom, você já até já falou, né, em alguns momentos, mas teve algum momento, assim, específico que você pensou em desistir? Assim, Um momento, algum momento, assim, toda semana? toda semana, eu tô Não, uma mas vez assim, por dia. tem alguma história, assim, que foi mais significativa pra você? Ou Olha, fora essa que eu falei, que é mais recente, que é né? mais recente, foram, assim, vários momentos em que eu tive vários toques de muitas pessoas que falavam, nossa, mas será que você não quer empreender, não sei o quê? Mas o que eu posso falar, assim, é que a família, principalmente, sempre pegou muito no meu pé nesse sentido de, poxa, mas você tem já um jeito mais de líder, você tem um jeito mais de empreender, não sei o quê, por que que você não vai? E aí você ficava meio assim e tal. E eu posso contar pra vocês, assim, que além dessa última experiência que eu tive, uma outra que foi muito marcante foi quando eu tava fazendo o processo com o marido da Lu, né, o Fran, meu primo. Sim. E com a Elo, que é uma médica, amiga nossa também. E eles falavam pra mim assim: eu acho que tá faltando alguma coisa, tá faltando algum brilho pra você finalmente conseguir, assim, o emprego dos seus sonhos, né? O trabalho mais ideal pra você. E aí eles traçaram um exercício comigo, super legal, que envolvia psicologia, toda a parte da psicanálise também e Aham. tal. E aí a gente chegou que o meu perfil ideal era de empreendedor. E aí eu falei, cara, na hora eu lembrei, eu falei, a Babi já me falou, Tá vendo? gente da família já me falou, não sei o quê. Por que que eu não escuto? Mas eu senti assim, Babi, que ao longo do tempo, naquela ocasião eu tentei ser social media, né? Que eu Uhum. achei que era aquilo. Mas não adianta, porque um ponto que eu sempre tenho pra mim é o seguinte: a gente tá processando algum objetivo muito forte pra gente. O que que eu queria? Eu sempre quis um emprego que eu pudesse fazer os meus próprios horários, Sim. que eu pudesse, ai, nossa, naquele dia que eu não tô podendo, tal, ter aquele tempo de descanso, depois eu recupero, Pois é. tal. Mas eu tinha medo, muito medo de quê? De ficar sozinha, porque quando você tá dentro de uma estrutura de agência, você tem uma Sim. pessoa que tá aqui na tua frente, então a paulada vem diretamente nela, não tanto em você. A paulada é amortecida, bem entre aspas, né? Perfeito. E aí, quando você tá sozinha, a paulada ela vem direto em você. E eu passei por uns processos da minha vida muito fortes, mas muito fortes mesmo. Em que, por exemplo, eu perdi o meu padrinho e Uhum. perdi a minha avó, os dois em 20 dias. Sim. E ao mesmo tempo, eu também tava com um relacionamento muito ruim. 20 dias depois, eu também terminei esse relacionamento. Sim. Então, a Babi lembra super bem. Foi tudo junto. Foi. E pra mim, assim, foi um processo que eu tive realmente que ressignificar isso na minha vida. E eu olhei pra mim e falei assim: o que que eu realmente quero pra mim? Tava, assim, batendo muito forte na minha cabeça esse ponto, né, do empreendedorismo e tal. Mas eu falei, ainda não chegou o momento, não chegou o momento e tal. E aí, um ponto de virada pra mim foi ter conhecido o Sebrae, que a minha mãe ficou amiga, Ah, né? verdade. A minha mãe ficou muito Uhum. amiga de dois diretores do Sebrae. Aham. E eu comecei a ir em mais feiras, inclusive a feira do empreendedor Sebrae. E eu me encontrei ali. Eu falei, caramba, mãe, você tá vendo
todas essas pessoas, todo o network possível de Todo fazer. mundo Olha, empreende, olha. todas essas clientes que eu posso estar ajudando e tal. Aí eu fui em 2024, aí eu falei, mãe, acho que ainda não é a hora. E minha mãe desanimou, ela falou, claro que é. Vai, Vamos sim. lá. Eu falei, mãe, eu tô sentindo que eu ainda preciso de mais algumas experiências. Não é a hora. Quando eu fui nessa segunda-feira, agora em 2025. Foi agora, foi setembro, outubro também, não foi? Foi. Uhum. Acho que comecinho de outubro. É, me lembro. Aí que caiu a minha ficha, minha mãe sempre me acompanhou, sempre esteve junto comigo. E aí ela falou, tá vendo? Esse é o seu lugar. É aqui que você tem que ficar. Meu irmão tava junto, a Tatá também tava junto com a gente. E aí todos eles concordando e falaram assim, Fê, é isso. Você nasceu para ajudar as pessoas a fazer o próprio conteúdo, mas principalmente você nasceu para empreender e fazer o seu. O seu. E você nasceu para se comunicar com as pessoas, para conversar e tudo mais. E mais ainda, para produzir o seu próprio conteúdo e você brilhar. Você brilha nisso, então foca nisso. Nunca me senti tão confiante como eu tô agora. Uhum. E assim, todo o apoio que eu recebo, seu principalmente, que a gente fala, tipo, quase todo dia, Uhum. dos amigos, que eu sei que tem um beijo para muitos amigos que estão aí me assistindo, um beijo também pra família. Esse apoio todo, ele é fundamental e é essencial na minha vida. Eu só consegui ir pra frente Porque você teve. porque eu tive as pessoas junto. Eu já tive momentos que eu achava que eu tava sozinha, Uhum. mas eu não tava. Eu tava com as costas muito quentinhas e cheia de amor, cheia de carinho. Que legal, muito bacana ver, porque assim, como eu te via justamente assim, pequena, né, que você sempre teve esse brilho especial de se comunicar. A Fê pequenininha, ela falava e se expressava muito bem. A gente se conheceu faz o quê? Bom, uns 13 anos, então você tinha 14? Não. Deixa eu ver. Não, eu tinha uns 12 anos. Era pequena, né? Entrando no início. Você tava pra casar com o Rick na época. Foi 2014. Tipo, tava por ali, Então, assim, a gente se assim, aproximou. Então, eu me lembro, assim, que era legal porque eu via você falando e se comunicando muito bem. Eu falava, nossa, que coisa linda, porque é muito legal ver e você sempre teve o apoio da família, e isso é muito bacana. Sim. Porque nem todo mundo tem esse apoio, né? E é isso. E faz sozinho, vamos que vamos. Mas você ter esse background realmente, assim, foi fundamental para você poder brilhar muito mais. E geminiana, né, gente? Exato. Fazer o que Né? A pessoa que é de gêmeos não quer se comunicar? Como assim? não faz parte da nossa natureza não se comunicar. Né? Então, assim, e eu fui acompanhando toda essa sua trajetória e eu acho isso muito especial mesmo, assim, ver onde você está se encaminhando e tenho certeza que você vai testar muito mais coisas ainda. Eu espero que sim. E já que nós estamos falando de você criança, a sua criança interior, como é que ela estaria hoje achando de você, assim, nesse seu momento de vida? Eu sinto que ela ia estar muito feliz, fico até emocionada de falar isso, porque eu fazia, gente, coitada da minha mãe, assim, porque eu fazia a minha mãe não só assistir todos os programas que eu inventava na hora, todos os shows que eu fazia, mas filmar. E esse foi o grande diferencial pra mim. Porque ela filmava e depois eu ficava assistindo e reassistindo isso, e depois eu falava pra minha mãe, com um sentimento analítico, né? Mãe, a gente não podia ter filmado assim, tinha que ter filmado mais de baixo. Tinha que ter filmado mais de lado. Você já tendo essa noção de... Total, de rádio e TV, legal. olha isso. Então, eu vejo assim que hoje, o que eu faço? Tanto para os meus conteúdos, mas principalmente para os clientes, eu faço isso com eles. Eu falo, olha, e esse ângulo de câmera aqui? E esse gesto que você tá fazendo? Você quer ficar assim? Você quer ser mais expansivo? O que você quer fazer? Perfeito. Então, eu vejo que eu consegui fazer uma adaptação muito legal, não só para minha pessoa, mas também para os outros. E eu acho que a minha criança interior, ela tá vibrando agora, tá feliz, porque eu cheguei no ponto que eu gostaria, um ponto assim de estar extremamente grata com tudo que a vida me proporcionou e também com uma outra coisa, Babi, com ter tido coragem
Coragem. Pra manifestar o que a minha criança interior já falava. Minha mãe, né, também acabou a pós dela em psicopedagogia e ela tava me falando durante o processo. Fê, escuta o que a sua criança falaria pra você, porque você manifesta desde criança algumas coisas. Foca nisso. Vamos tentar revisitar um pouco? Tá bom. E aí ela me contou. Olha, você fazia show na sala, depois você queria assistir os vídeos tudo de novo, e depois você queria fazer um show assim, aí você queria ir pra aula de piano, você queria ir pra aula de canto, você queria ir pra aula de dança, você queria fazer não sei o quê. Minha mãe falou, você sempre quis fazer coisas diferentes, testar coisas diferentes, mas estava sempre virado pro teatro, pro artístico. Sempre pra essa parte, né, de se comunicar mesmo de várias formas, porque as formas artísticas são uma forma de comunicação Muito a forte. mais genuína possível, né? Então minha mãe falava, ó, vamos pegar nisso. Então, o que eu posso falar, assim, é que, juntando todos os pontos, a minha criança interior, ela tá completamente feliz e é o que você fala, que eu tô muito mais contente, muito mais animada agora, me vestindo muito melhor. Sim, voltou O brilho. o brilho, voltou o brilho. E eu acho muito interessante pegar esse ponto, porque quando a Fê chegou, então isso faz 5 anos, você tava com 20, né? Isso Mais ou aí. menos. E tava nesse processo e tal. E a Fê tinha uma questão com o rosa, Sim, que é a minha cor favorita. que é a cor favorita dela. Faz parte de quem ela é, sempre acompanhou. E ela falou, ai, mas o rosa... Que é uma questão que eu já contei aqui, que eu tive também com o rosa. E aí eu compartilhei com ela justamente isso, que o rosa, ele se é alguma coisa que faz parte de quem você é, de que você gosta, não tem por que não usar. Só tem que usar da maneira certa, que foi o que você me ensinou. Exatamente. E não só o rosa. É, que nesse processo é que a gente acabou descobrindo. O famoso Bordeaux, que é o que eu estou usando hoje, com várias tonalidades diferentes, e foi o que me deu ânimo pra falar assim, caramba, que legal, eu posso ser eu mesma. E quando a gente usa, igual você falou pra mim, quando a gente usa a cor que a gente gosta, a gente brilha no nosso ambiente de trabalho, com os Exatamente. amigos, onde a gente estiver. É muito mais do que uma cartela de cor só. A cartela de cor, ela é um componente que faz parte da beleza, tudo bem. Mas a cor que a gente gosta, que dá segurança, que dá um lugar seguro, ela é muito mais importante. E facilita muito pra gente ter uma base, mas que a gente saiba manifestar o que tá ali dentro da gente. Pois é, porque a gente acha que cor é simplesmente, nossa, não. Como ela dá segurança no nosso vestir, né? Como ela dá uma peça que a gente tem um carinho. Tem aquele seu casaquinho, o rosa. Gente, é a minha marca Que é a registrada. sua marca registrada. Outro dia ela tava com eu falei, olha quem tá É o aí, casaquinho. é um casaquinho. Ele é uma graça e ela quase foi embora, esse casaquinho, né? Quase foi embora. Quase foi embora. Eu falei, não, calma. Vamos pegar esse cara aqui de novo e Vamos vamos usar. aplicar da maneira certa. Aí ela tava era com uma blusa, eu falei, nossa, mas... Eu falei, não, eu até te perguntei se era peça nova, não foi? Aham. Ela falou, não, é o casaquinho. Eu falei, ai, olha ele aí. É aquele mesmo E é um rosa, e ela toda... Então, não quer dizer que vai usar o rosa e é uma menininha. Sim, é uma mulher jovem, perfeito. Uhum. Não é uma menininha, mas pode usar o rosa. Então, é a intenção da cor. E eu sempre me lembro dessa história, que ela é tão potente. Eu acho que o que acontece na nossa relação é que eu me vejo muitas vezes em você. Porque eu vejo, quando você conta isso, o meu era também, o meu era cantar, ser apresentadora, eu descia as escadas, fazia todo mundo me assistir. Então, e hoje eu tô aqui, ó, apresentando o podcast. Então, assim, tanto que eu falo, eu já nasci pronto pra isso, que é de fato. Então, eu me vejo, a minha história, ela trazendo esse ponto de conexão que a gente tem. Então, por isso que, independente da distância de idade, a gente se conecta. E da distância física também, Física né? também porque eu moro aqui, Fernanda mora em São Paulo. A gente nossa, a última vez que a gente se viu, Faz um ano e acho que meio, faz 1 ano e meio. num E- aniversário de família, Então, gente. assim, mas parece que faz. Não, pra gente é que, tipo, dia a dia. É muito interessante, né? Porque quando essa conexão existe, ela independe de tempo. E antes disso também a gente ficou um tempão sem se ver.
Pois é. Mais até se bobear. Mas porque teve Por pandemia, porque teve pandemia, tudo. então assim... Todo o nosso processo de consultoria de imagem foi foi todo feito online. Então, assim, quando há conexão genuína, gente, isso independe de idade, de distância, E aí, poder receber a Fê hoje, eu tô, assim, muito feliz. Nossa, muito feliz mesmo. Eu que tô feliz, imagina. Bom, e para a nossa finalização, vamos uma projeção aqui para o futuro, que gostamos de futuro também. Gostamos de passado, gostamos de presente, gostamos de futuro. Com Daqui certeza. 10 anos, você com 35, pense. Como você se vê lá na frente? O que você gostaria? Algum sonho você queira compartilhar conosco? Com Não precisa certeza. ser nada segredoso, não. Pode ser. E você mesma me conhece, você sabe que eu sou um livro aberto para todas as questões da minha vida. Vocês sabem que sempre eu foquei em duas coisas na minha vida, né? No trabalho, claro, né? Porque eu sinto que o trabalho, igual minha mãe sempre me ensinou, dignifica o homem, né? Como o nosso mestre Dr. Celso também falava Sim. muito. E eu também sempre foquei muito na família. Então eu falei, eu tenho que juntar os dois de alguma forma. Ao longo de todo esse processo, né, que eu passei desde quando eu comecei a trabalhar com meus 17, 18, né, eu já fiquei pensando muito nisso. Por que que eu acho que o perfil de empreendedora, ele vai continuar comigo por mais, espero que anos infinitos aí? Justamente porque eu vou poder criar uma família, que sempre foi o meu sonho, né? Sim. Encontrar o meu parceiro, não existe mais isso de príncipe encantado na minha cabeça e tal, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Passou. Mas eu Mais sinto um parceiro. eu sinto muito forte isso lá dentro de mim, que eu quero encontrar esse parceiro pra minha vida. E a gente vai construir uma família super legal e ter aquela coisa leve. E eu vou conseguir, ao mesmo tempo, aliar isso ao meu trabalho, que é para ajudar as pessoas a se desenvolverem mais em comunicação, em conteúdo, no marketing, e também para a gente construir esse mundo bem melhor que a gente vislumbra tanto. A gente precisa estar com tudo equilibrado e com essas duas bases. Então, no futuro, eu me vejo assim, eu me vejo feliz e realizada com o meu trabalho. A gente está numa progressão também financeira, né, de dinheiro, mas eu acho que nesse momento, para mim, ele é importante, mas é o que eu vislumbro, assim, não, nossa, eu preciso de dinheiro agora. Não, pra gente ir galgando os degraus e aí a gente compor com a família que eu quero construir, né? Já tenho uma família maravilhosa. Mas e a sua pequena família. A família que eu quero construir. E alinhando sempre as duas coisas e estando, assim, leve, sabe? Lógico, não vamos fantasiar aqui. Tem momentos em que vai precisar dar um pouco mais de atenção para a família, Com certeza. para si mesma, para o trabalho, para todas as outras atividades que a gente faz. Mas quando a gente puder, sempre voltar para a origem, que é o que eu quero fazer. Eu quero ajudar. Eu quero ser a Fernanda que eu sempre desejei ser, com uma família, trabalhando e ajudando tantos outros que estão na minha volta. Ai, que lindo, que lindo. E eu espero que você volte para nos contar. Inclusive, eu quero já fazer o convite aqui, que em janeiro nós teremos Dona Summer. Nossa, eu tô animadíssima. E aí a isso. gente vai trazer Fernanda novamente para a gente conversar um pouco mais. Logo vocês vão saber de como vai ser nosso janeiro. E Fê, olha, que máximo. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei. Nossa, Eu passou já muito conhecia a história, mas é que eu adoro saber de novo, porque é muito legal ver essa linha do tempo e mesmo. saber como eu participei dela também. E é isso, fico muito feliz de te receber. Poxa, eu só tenho a agradecer pelo convite. Realmente passou muito rápido. Gente, eu sentei aqui nessa cadeira, parecia assim que era uma coisa natural do dia, que todo dia eu faço isso, né? Porque todo dia a gente também tá conversando, Pois é. a gente tá sempre ligada. E assim, só tenho a te agradecer, né? É o primeiro podcast que eu realmente participo, ainda mais estando deste lado aqui, frente à câmera. Pois é, como e entrevistada. Exato, e sendo entrevistada, e assim, é uma honra gigante, né, minha amiga, poder estar aqui fico com muito você, feliz, viu? poder falar também pra você de toda essa trajetória, poder relembrar tudo que a gente passou junto, poder compartilhar isso também com vocês que estão aí assistindo a gente. Eu fico extremamente grata e agradecer
também aqui, né, a nossa equipe que tá nos acompanhando, minha mãe que veio comigo também, junto, né, mamãe. desde São Paulo, foi minha motorista, agora eu vou ser a motorista dela, Marcelo que tá aqui acompanhando a gente também, né, toda a operação, na mesa de som e tal, só tenho a agradecer. E Babi, muito obrigada por tudo e pode convidar que com certeza agora eu já sei o caminho, eu vou voltar. Facinho agora, ó. É uma reta e vem. Né? Então, olha, gente, finalizamos o nosso 10º episódio. Semana que vem tem mais. Ah, falta dizer quem quiser te encontrar nas redes sociais. Quem por quiser favor. me encontrar, então, vamos lá. O meu LinkedIn, ele tá com o meu nome completo, é Fernanda Ribas Nascimento. O meu TikTok também nós temos agora. Ai, ela tá toda. Tá super movimentado de conteúdos. Também é @ferribazene. E também o meu Instagram, que é o meu carro-chefe, que aí vocês vão ver tudo do meu dia a dia, é @ferribazene também, tá bom? Então, espero vocês e o que precisarem, podem contar se estiverem precisando de alguma ajuda com conteúdo, com uma estratégia, algo mais pontual para você mesmo, para sua empresa, para o seu e-commerce, pode vir falar comigo que eu estou à E disposição. é ela mesma que responde, tá, gente? Exatamente. Eu gosto de ressaltar quem que responde a pessoa mesmo. Não é nenhum chat, gente. Nem um chat né? GPT, nenhum. Então, ficamos por aqui e terça que vem, mais uma queridona estará aqui à minha mesa. Tchau, tchau.